Agradeço. Boa noite a todos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco hoje e sempre. É um prazer enorme poder fazer o uso da palavra, revendo aqui na plateia tantos velhos amigos, tantos velhos companheiros de jornada, que já fazem parte dessa grande família espiritual que é o Grupo Espírita de Petrolina. Mas também de coração aberto para receber aqueles que estão vindo pela primeira vez, que se sintam abrigados, acolhidos em nossa casa, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que foi proposto pela direção doutrinária da casa está inserido num capítulo do livro Religião dos Espíritos, que foi ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Em busca, na verdade o título lá do livro, do capítulo é O Cadinho, mas a essência do capítulo é tratando da busca da perfeição no lar. É uma reflexão que Emmanuel faz acerca da importância do lar no processo de desenvolvimento intelecto moral de cada um de nós. Deus, quando nos criou a todos simples e ignorantes, mas com uma proposta de caminharmos através de todo um processo de evolução até atingirmos a condição de seres crísticos, de seres perfeitos espiritualmente falando. E dentro dessa marcha evolutiva, nós necessitamos de estagiar no corpo físico. Embora espíritos imortais nós sejamos, nós precisamos estagiar em corpos temporariamente, onde nós vamos experimentar determinadas situações, nós vamos passar por provas, nós vamos passar por necessidades educativas. E essas sucessivas experiências na carne, ou seja, as nossas reencarnações, elas vão se tornando um acúmulo de experiências agradáveis e desagradáveis. Porque como nós somos criados simples e ignorantes, faz parte desse processo de evolução a nossa possibilidade de errar. Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres falíveis. Nós somos seres que ainda caminhamos na busca da nossa perfeição. E nessa caminhada, é muito comum que nós estejamos contrariando as leis universais que estabelecem a harmonia da criação. E quando nós contrariamos essas leis, nós nos comprometemos com o nosso amanhã. Quando nós contrariamos as leis de Deus, nós nos tornamos devedores diante daqueles a quem nós prejudicamos, a quem nós magoamos, a quem nós ferimos. E é a misericórdia de Deus que permite que, através das sucessivas reencarnações, através das experiências futuras, nós estejamos reencontrando esses irmãos com quem nós tivemos experiências difíceis. A família, ela faz parte de uma necessidade evolutiva. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou se a vida social seria uma lei natural. Os Espíritos dizem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida em relação social. Ou seja, nós não evoluiremos se nós nos acrisolarmos, se nós buscarmos o isolamento. A evolução se dá pela vida em sociedade. A evolução se dá pela possibilidade que nós temos de, dentro de uma vida gregária, onde nós necessitamos uns dos outros, estarmos passando por essa experiência de troca. Porque todos nós trocamos experiências. Todos nós servimos a sociedade e somos servidos pela sociedade. Todos nós existimos
para essa vida em sociedade, porque é nela que nós encontramos os mecanismos da nossa evolução. Na questão 768, Allan Kardec coloca: ao buscar a sociedade, o homem obedece simplesmente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais genérico? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazê-lo, porque não dispõe de todas as faculdades. A resposta é bem clara. Nós não dispomos de todas as faculdades necessárias ao nosso progresso. Daí a necessidade de viver em sociedade. E dentro de um tecido social, dentro de toda uma estrutura de sociedade que envolve todas as pessoas que vivem no planeta, essa sociedade, esse conjunto total da humanidade, ele por si só, ele não conseguiria se desenvolver se nós não tivéssemos as nossas experiências nos pequenos núcleos dessa sociedade. A sociedade, ela é uma trama enorme, onde nós fazemos parte dessa tessitura, nós somos esses pequeninos membros que formamos as pequenas células dessa sociedade dentro das nossas estruturas familiares. É dentro da família que nós conseguimos passar pelas experiências mais importantes no nosso processo de regeneração. A família, dentro de um conceito mais amplo, mais restrito, a família seria formada pelas pessoas que fazem parte de um mesmo laço consanguíneo. Mas se nós formos olhar dentro de um aspecto mais geral, a família não se restringe apenas às pessoas que fazem parte de um grupo consanguíneo. A família também envolve as pessoas que têm interesses, sentimentos, que têm inclinações e simpatias que levam a pensar da mesma maneira. É outro conceito mais amplo de família. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele se preocupou em tratar no capítulo 14 acerca da questão envolvendo a família. E ele fala a respeito de dois aspectos que a doutrina espírita nos mostra, que existem dois tipos de família. Existe uma família que ele chama de parentela corporal e existe a família ou parentela espiritual. A parentela corporal seria aquela formada pelos laços de consanguinidade ou aqueles laços de parentesco, de afinidade, que entram aquelas pessoas que completam a nossa família, mas não tem laço de consanguinidade. Cunhado, sogra, aquelas pessoas que vêm compor um núcleo familiar, mas que não são por laço de consanguinidade. Esses laços, eles são laços que se estabelecem dentro das experiências aqui na Terra, mas esses laços, eles não são frutos do acaso. Ele deixa claro que na grande maioria das vezes nós reencarnamos dentro de grupamentos por consanguinidade de pessoas que nós temos afinidade, com pessoas com quem nós temos simpatias. Mas veja o que ele diz: na maior parte das vezes. Não quer dizer que vai ser sempre. É muito comum nós reencarnarmos dentro de uma família e dentro dela nós estabelecermos simpatias com nossos pais, nossos irmãos, mas também não é tão incomum estarmos dentro de uma família onde nós encontramos na figura do pai, ou na figura da mãe, ou dos irmãos, verdadeiros adversários. Onde nós encontramos em pessoas com quem nós estamos envolvidos pelos laços de consanguinidade, mas pessoas que desde o berço já demonstram profunda antipatia à nossa presença. Não é tão incomum isso ocorrer, de você se sentir como um extraterrestre dentro daquela família, se sentir como um estranho, como uma pessoa totalmente perdida em meio àqueles com quem você tem os laços de consanguinidade.
E a doutrina dos Espíritos, ela se encarrega de nos esclarecer o porquê disso. Justamente por aquilo que eu vinha falando no nosso preâmbulo. Nós somos espíritos imortais. E nessa marcha evolutiva, a nossa individualidade enquanto espíritos imortais, ela precisa passar por experiências regeneradoras. E muitas vezes nós precisamos retornar para junto daqueles a quem nós prejudicamos no passado. É a misericórdia de Deus que nos faculta a oportunidade de estarmos reencarnados entre inimigos do passado, entre adversários do passado, entre credores do nosso passado. Jesus já afirmava no Evangelho que precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com Ele. Essa reconciliação, se você não consegue estabelecê-la dentro de uma etapa reencarnatória, você terá que fazê-la em alguma outra etapa. Daí a necessidade de evitarmos as mágoas, os rancores. Daí a necessidade de compreendermos a mensagem do Evangelho como uma proposta de reconciliação, de indulgência, de benevolência, de perdão, para que não estejamos nos atritando, nos conflitando com os nossos companheiros durante o nosso processo de caminhada. Estamos, desta forma, nos comprometendo com o futuro, tendo que voltar junto a eles, tendo que voltar compromissados em reparar o mal que causamos. Um dos fundamentos da doutrina espírita também estabelece o esquecimento do passado como uma necessidade dentro dessa marcha evolutiva que nós fazemos aqui na carne. Quando nós reencarnamos, nós esquecemos as nossas vidas anteriores, mas esquecemos justamente pela misericórdia de Deus. Porque dentro da nossa parentela consanguínea, nós vamos ter esses adversários. Nós vamos ter pessoas com quem nós tivemos conflitos, pessoas que nós sacrificamos, pessoas que nos sacrificaram, pessoas que nos traíram, que foram traídas por nós. E como seria você olhar nos olhos do seu filho e reconhecer nele alguém que o assassinou? Como seria você olhar nos olhos do seu pai e reconhecer nele alguém que o traiu? Aí está a graça e a misericórdia de Deus, onde Ele faz com que, reencarnados, nós esqueçamos essas experiências anteriores, mas nós não as esquecemos de tudo. Nós não lembramos as histórias, mas nós trazemos conosco, imantado em nossa estrutura espiritual, as energias que foram geradas pelos pensamentos e sentimentos nutridos naquelas experiências. E quando nós reencontramos esses personagens hoje remodelados com novas figuras, quando nós reencontramos esses irmãos com quem nós nos comprometemos, existe uma lei chamada lei de afinidade fluídica, que é a lei que diz que quando nós nos aproximamos de pessoas com quem nós tivemos atritos, nós geramos uma onda de energia negativa em relação àquela pessoa. E onde quer que nós a reencontremos, nós sentiremos esse magnetismo. Como também aquelas pessoas com quem nós nos afinizamos, aquelas pessoas que nos foram agradáveis, aquelas pessoas que aprendemos a amar, são elas que quando nós nos aproximamos, mergulhamos numa atmosfera de paz e de harmonia, porque entramos em sintonia com o padrão vibratório delas, que está vibrando também em nosso favor. Vejam que essas questões a doutrina espírita vem nos ensinar e vem nos mostrar a responsabilidade que nós temos de dentro dessa estrutura do lar, passarmos por um processo de educação, mas de educação no sentido de elevar moralmente os padrões de conduta dos espíritos que estão reencarnando, de passar por cima desse processo de antipatia, de aversão, pela compreensão que nós temos, que se eles foram nossos inimigos, se eles foram nossos adversários, se nós estamos comprometidos com eles, não existe outra fórmula que não seja o amor para a regeneração desse relacionamento. Que não podemos ficar aprisionados às experiências do passado.
Se nós temos essa energia negativa em relação a esse ente, a esse ser que hoje faz parte da nossa família, o que nós devemos é exercer os ensinamentos do Evangelho e amá-lo incondicionalmente, porque ele é quem mais necessita do nosso amor. Aqueles que nos foram gratos, que nos foram simpáticos, eles já compartilham do nosso amor. Mas aqueles que nos adversam, eles necessitam do nosso amor. Se nós somos cristãos, se nós nos dizemos seguidores de Jesus, temos que compreender a sua mensagem quando ele nos incitou a amarmos os nossos inimigos, a orarmos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, a fazer o bem àqueles que nos odeiam. É a mensagem que ele nos trouxe para que nós possamos, dentro dessa parentela consanguínea, fazer com que as relações se transformem. Aquele que chegou como um inimigo do passado, ele possa ser magnetizado pelas vibrações amorosas que eu estou direcionando para ele, e que com isso eu consiga mudar o padrão vibratório que ele tem em relação a mim. E dentro desse processo, restabelecermos uma relação, mas uma relação fraternal, que é a relação que se espera dentro daquela outra parentela a que o Evangelho se refere, que é a parentela espiritual. Aqueles que fazem parte da nossa parentela espiritual são criaturas com quem nós já tivemos experiências anteriores agradáveis, não necessariamente como parentes consanguíneos, mas pessoas com quem nós tivemos afinidades, realizamos trabalhos, fizemos obras e com eles nós sentimos um crescimento espiritual. Esses fazem parte da nossa parentela espiritual. E também não é muito incomum nós encontrarmos esses nossos parentes espirituais, às vezes na família do vizinho. Às vezes num grupo de trabalho, na escola. Quantas pessoas não já declararam isso, dizendo, eu queria tanto ser da família de Joãozinho, porque quando eu estou na casa dele eu me sinto como se eu fosse membro daquela família. Lá sim eu me sinto à vontade, eu sinto como se eu fosse daquela casa. Mas quando eu estou em casa, quando eu volto para casa, eu me sinto no inferno. Vejam as provas a que nós somos chamados a vivenciar. Vejam as dificuldades que muitos irmãos atravessam. O fato de você se sentir bem dentro daquela outra família, isso já é algo positivo para você. Mas você foi convidado a vir, a reencarnar, não foi naquela família. Você foi convidado a reencarnar junto àqueles com quem você se comprometeu. À medida que nós evoluímos, à medida que nós transcendemos a nossa condição e vamos melhorando os nossos padrões morais, os nossos padrões intelectuais, nós vamos compreendendo melhor o significado dessas relações, vamos trabalhando mais intensamente pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento, nós vamos encontrando cada vez mais um grupo maior de pessoas afins quando reencarnamos. Mas quando fazemos das nossas experiências verdadeiros desastres, quando nós, ao invés de nos preocuparmos com o outro, nos preocupamos única e exclusivamente com a nossa individualidade, com o nosso personalismo, quando nós não estamos preocupados com os sentimentos daqueles com quem nós estamos comprometidos pelos laços consanguíneos, mas estamos muito mais preocupados com os recursos que estão caindo na nossa conta bancária, quando a nossa preocupação está muito mais voltada para a exaltação do eu, para a busca dos bens materiais, e não estamos nem aí para os problemas que perpassam dentro da nossa família, com nossa esposa, nossos filhos, nós acabamos por estabelecer compromissos com o futuro. Acabamos por estabelecer comprometimento com o nosso amanhã. Porque mesmo que a oportunidade
você encontre sucesso na vida material, mesmo que na oportunidade reencarnatória você encontre sucesso, você seja uma pessoa conhecida, isso no meio econômico, até mesmo no campo religioso, todo esse sucesso não terá significado algum se houver a sua falência no lar. Porque o maior compromisso que nós temos na nossa evolução reencarnatória é com a nossa família. O maior compromisso que nós temos é com o nosso lar. Algumas vezes, algumas pessoas engajadas no trabalho, às vezes até dizem: Sócrates, vou precisar me afastar porque eu estou tendo problemas na família. De minha parte, ninguém nunca ouviu dizer: deixa a família e venha para cá. A recomendação é sempre: reconcilie-se, ajuste por lá, depois você volta. E, se possível, traga os outros. Porque a nossa responsabilidade primária é com a célula primária onde nós fomos chamados a reencarnar, que é a família. E a família precisa ser orientada, a família precisa ser estruturada, porque um grande problema que nós temos é que a sociedade, como somos seres e seres espirituais em evolução, muitas vezes nós somos atraídos pelas nossas paixões, pelas nossas fraquezas. Mentes ardilosas manipulam isso, propondo o esfacelamento da estrutura familiar, a desagregação do lar. Nós temos correntes nas mídias sociais propondo que a família é um fracasso, que o casamento é algo que não vale a pena. Quantas e quantas propostas têm surgido nesse sentido? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele já se preocupava com relação a isso. Para a sociedade, qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família? Questão 775. Uma recrudescência do egoísmo. A proposta de esfacelamento da família, de desagregação da família, é uma proposta de recrudescência do egoísmo, ou seja, é retornar à época da barbárie. É cada um por si. A vida em família nos chama a essa responsabilidade de crescimento em conjunto. Não existe um pai ou uma mãe que possa se dizer feliz, realizado, se ele não encontrar nos seus filhos um direcionamento no caminho do bem. Qual a mãe, qual o pai que pode dizer que está feliz na vida, sabendo que seu filho não tem interesse pelos estudos, não tem uma orientação religiosa, é uma criatura que está passando por problemas e não busca um esforço de transformação? Isso causa distúrbio na família como um todo, porque é esse cadinho, é esse filtro, é esse local em que nós fomos chamados a reencarnar, que nós estamos passando pelas maiores provas do nosso desejo de evoluir. Não adianta você querer demonstrar diante da sociedade lá fora. Não adianta você querer provar no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Onde você tem que provar que está uma criatura melhor, que está buscando, não quer dizer necessariamente que você já esteja, mas que você está se esforçando para se transformar, para se renovar, para se melhorar espiritualmente. Essa primeira impressão tem que ser causada dentro do lar. Eu contei uma história recentemente no grupo do ESD a respeito de uma história de uma jovem que coordenava um grupo de juventude de uma casa espírita. E essa jovem, ela estava aniversariando e os jovens, né, da juventude decidiram fazer uma homenagem para ela. Se juntaram com bolo, refrigerante, aquela coisinha, né, do pessoal, aqui no interior, não sei como é que chama, mas lá na capital chamava de assustado. Vamos fazer um assustado para fulano. Aí é todo mundo, em vez para cada pessoa, fazer um assustado. Mas era um susto bom, né, porque você receber comida e bebida assim, e os amigos. Só que quando chegaram na casa dela, quando chegaram na cerquinha que divisava o terreno, escutaram um alarido lá dentro, um barulho. Quando apuraram mais a audição, estava ela xingando com a mãe, reclamando porque uma roupa que ela queria não estava passada, algo desse sentido. E ela xingando com a mãe, falando alto, bradando com a mãe. Aí já tinham aberto o portão.
Quando se aproximaram da porta e viram que a grosseria dela era demais, aí decidiram voltar. Deixaram lá o bolo, o refrigerante. Quando eles estavam voltando, que bateram o trinco do portão, ela escutou, aí viu pela janela, saiu correndo, chamando eles. Venham, voltem, vamos entrar. Eles disseram, deixa para outro momento. Foram embora. Ou seja, não adianta você querer demonstrar dentro da convivência externa uma personalidade, quando dentro de casa você ainda não assumiu essa personalidade. Quando dentro de casa você ainda não é aquilo que você está querendo ser lá fora. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos abrir mão. É dentro do nosso lar que nós transferimos para os nossos filhos, para os nossos descendentes, quais são os princípios e os valores morais que funcionam como lei, como impositivo de conduta no nosso lar. O que é que nós temos escutado hoje? É que as crianças não podem ser aborrecidas, as crianças não podem ser contrariadas. Rossandro Klinger faz até um vídeo a respeito disso, onde ele diz que o grande problema hoje desses conflitos que estão ocorrendo dentro das famílias é que os pais esqueceram que filho tem que ser tratado como filho e não como amigos. A amizade é uma coisa, relação filial é outra. Você ter amor, você ter respeito é algo que uma relação de pai para filho não se pode confundir numa relação entre amigos. Porque o amigo você se permite a discussão, a contrariedades. Na relação de pai com filho tem que haver respeito. Embora o filho não concorde, mas ele tem que assumir aquilo que está sendo colocado como regra na família. E quando isso ocorre, ele afirma, e também eu digo a vocês, pelas experiências que eu tive. Quando ocorre essa imposição, quando ocorre essa energia no disciplinamento, é quando nós mais amamos os nossos pais. Porque nós aprendemos que eles fizeram aquilo por amor. Eles não nos bateram porque nos odiavam. Eles nos bateram porque nós estávamos contrariando uma regra da família. Não que seja necessário você bater, mas que é necessário se impor. Mário Sérgio Cortella, um filósofo, já foi secretário da Educação de São Paulo, ele hoje é muito conhecido nas redes sociais. Ele diz que nunca precisou bater nos filhos dele, mas ele sempre que o filho fazia algo errado, ele mandava que ele sentasse numa cadeira, ele chegava, colocava a mão no ombro e deixava a mão bem pesada sobre o ombro da criança, e reclamando, reprimindo a criança para que ela não fizesse mais aquilo. Bastava aquilo, era uma mensagem subliminar. A criança já sabia que o peso dessa mão não valia a pena contrariar, porque seria algo muito doloroso se ele decidisse bater. São estratégias. O que nós não podemos esquecer é que, como pais, nós somos os responsáveis pelo alicerçamento moral dessa criança para que ela mais tarde se torne um cidadão de bem. E para se tornar um cidadão de bem, é preciso que desde cedo, dentro de casa, ela tenha exemplos, ela tenha testemunhos de pessoas que são pessoas de bem. É preciso que desde cedo ela veja e procure ter o desejo de espelhar os seus pais. Muitas vezes, apesar de nascer numa família onde ele não se sente harmonizado, mas ele, sendo educado, recebendo orientações com a disciplina necessária, ele passa a respeitar. E quando ele passa a respeitar, em seguida ele passa a admirar. E se ele começa a admirar, logo em seguida ele começa a amar. É uma sequência natural. Nós não devemos exigir o amor, porque o amor é algo que se conquista, é algo que necessita de convivência, é algo que necessita dessa troca. Mas para que nós possamos ser amados, é preciso que primeiramente nós amemos. E amar os nossos filhos não é simplesmente dar a eles tudo o que eles querem, mas simplesmente dar a eles o que eles necessitam. E uma das coisas que a sociedade esquece hoje é que um dos fundamentos necessários na formação dos caracteres morais do indivíduo é ele aprender a receber o não. É o indivíduo desde cedo ele ser educado para a resposta negativa. Nossos filhos têm que aprender que a vida não é feita apenas de sims, que a vida não é feita só de vitórias. Nós também temos Bahia, nós também temos derrotas.
A vida não é feita só de conquistas, mas também é feita de perdas. Porque quando nós não atentamos para isso, nós, ao invés de resolvermos um problema do passado, nós agigantamos ele no presente. Porque se nós não assumirmos esse papel de educadores, se nós não utilizarmos os recursos que o Evangelho nos faculta para trabalharmos essa transformação moral nos nossos filhos, nós não conseguiremos resolver os nossos problemas. E aí ficam aqueles conflitos que ocorrem quando chega na adolescência, filhos que não aceitam o relacionamento com os pais, filhos que ignoram a relação com os pais, porque desde cedo foram ignorados. Filhos que acham que a vida é sempre feita à base de negociata, porque desde cedo foram vítimas de negociatas. Os pais se ausentam do lar e toda vez que chegam para gratificar, traz um brinquedo, traz um presente, traz alguma coisa, como se isso fosse aquilo que a criança mais necessita. Dentro desse processo reencarnatório, nós temos que entender que o diálogo é fundamental dentro do lar. É importante e a doutrina espírita nos orienta no sentido da celebração do Evangelho no lar. Porque a pessoa pode dizer, não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Mas se você se dispuser, pelo menos, uma vez por semana, reunir a família para fazer o Evangelho no lar, aproveite aquele clima do Evangelho e estabeleça, entabule um diálogo com eles, tente perceber as dificuldades que eles estão enfrentando. Tente sondar o que é que eles estão sentindo. Porque muitas vezes nós vemos nossos filhos crescerem e eles crescem como verdadeiros estranhos. Porque nós não conseguimos. Eu não sei quem é esse menino. Eu não consigo reconhecer porque você não participou com ele. Você não esteve junto a ele. O professor Stephen Kennedy, ele é uma sumidade no campo da administração, mas ele escreveu um artigo, certa feita, falando a respeito disso, que ele foi para uma entrevista com um senhor, que ele achou estranho, que era um homem tão ocupado, tão dedicado ao trabalho, que até mesmo as reuniões de negócio, tudo que ele tinha que resolver, era lá no ambiente de trabalho. Ele almoçava no local de trabalho, ele levava a reunião, tudo dele era no local de trabalho. E o professor Kennedy disse que nesse dia estava lá reunido com ele e durante aquela reunião percebeu que ele olhou no vazio e de repente uma lágrima furtiva caindo do seu rosto. E ele achou estranho, ele disse, eu devo estar enganado, esse homem, um homem tão duro, um homem de negócio, uma criatura dessa, eu não acredito que ele esteja chorando aqui na minha frente. Disse que não se passaram mais do que 5 minutos, esse homem começou a entrar num choro convulsivo. E ele não conseguia parar, chorando. Aí o professor Kennedy disse que ficou preocupado e tentou acalmá-lo. Ele disse, você não imagina o que se passa comigo hoje. A minha filha vai casar amanhã. E agora que eu percebi que eu não sei quem ela é. Eu não participei em nada da vida dela. Amanhã ela está saindo do meu lar e eu simplesmente, mergulhado nos negócios, mergulhado nos meus afazeres, não sei quem é a minha filha. A professora Kennedy disse que aquilo para ele foi uma lição de vida que ele jamais esqueceu. Chegou em casa e pactuou com a mulher que não iria jamais permitir que o trabalho tomasse dele o tempo que ele precisa dedicar à sua família. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós vamos nos enredando, nós vamos nos deixando envolver, nós vamos nos deixando comprometer, e que a pessoa que mais trabalha é aquela que mais recebe tarefas, é aquela que mais recebe compromisso, e se você não atentar para isso, daqui a pouco você está absorvido, você está cheio de compromissos, cheio de afazeres, cheio de tarefas, mas não podemos esquecer que o nosso primeiro compromisso, a nossa tarefa principal é com a nossa família. Porque se nós esquecermos disso, nós estaremos criando situações de conflitos pela nossa ausência, pela nossa forma desequilibrada dentro do relacionamento da família. E ao invés de estabelecermos com eles um novo laço
de parentesco espiritual, nós talvez estejamos aumentando os nossos débitos e necessitando reencarnar futuramente para saudá-los. E dessa vez, talvez os papéis se invertam. Dessa vez estejamos passando por situações mais adversas, porque a vida nos traz a necessidade do aprendizado, mas as lições nem sempre elas se repetem dentro do mesmo modelo. Se nós precisamos encontrar dentro do lar todo aquele espaço de aconchego e de carinho, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos dar o melhor de cada um de nós para que isso aconteça. Porque existe uma diferença muito grande entre a casa que foi edificada e o lar que foi estruturado pela família. Porque a casa era feita de tijolos, argamassas, tintas, piso, teto. É uma estrutura física, que tanto pode ser um casebre, como pode ser um castelo. Pode ser uma palafita, um tugúrio. Mas o que importa é a estruturação de família que foi construída ali dentro. Porque nós vamos encontrar castelos suntuosos, onde os familiares vivem em tristeza profunda, em melancolia, em dor. E vamos encontrar criaturas vivendo em palafitas, em casebres, onde a alegria do amor fraternal é a energia que anima aquelas pessoas. Esse é o grande milagre da vida. É cada um compreender que é dando o melhor de si, é partilhando aquilo que há de melhor dentro de você, que você fará com que os outros também queiram participar desse processo, com que eles também busquem espelhar, levando para onde quer que estejam esse exemplo. Uma frase comum e vulgar que existe, que a educação de casa vai à praça. Se nós compreendermos isso, fica bem claro tudo aquilo que eu disse antes. Que não adianta você querer ser lá fora aquilo que você não é dentro de casa. E que nós dentro de casa temos que fazer de dentro do nosso lar o nosso mundo mais maravilhoso, o nosso mundo mais encantado, o local mais prazeroso, para que assim, para onde quer que nós nos desloquemos, nós estejamos com essa atmosfera, espelhando isso para os nossos irmãos, dando testemunho para os nossos irmãos, mostrando que dentro do nosso lar existe amor, dentro do nosso lar existe compreensão, dentro do nosso lar existe tolerância, existe briga? Existe, porque somos espíritos em marcha, somos seres ainda falíveis, mas o problema é que um lar onde existe amor e compreensão, as brigas, as discussões, elas logo se resolvem. Os ânimos se esfriam, as pessoas dialogam e a mágoa desaparece. Porque é isso que nós devemos procurar fazer. Procurar viver dentro de um processo evolutivo em que cada um nos encontramos, sempre preocupados com a responsabilidade com o outro, com aquilo que eu estou refletindo para o outro. A preocupação que eu tenho de amar a minha esposa, amar os meus filhos, de dar a eles todo o conforto e segurança, passa também por sentir em cada um deles as necessidades emocionais que estão passando. Passa por sentir em cada um deles as dificuldades que cada um está passando. Ajudar, orientar, esclarecer, mas compreender que todos nós precisamos crescer dentro desta oportunidade. Todos nós precisamos vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Por isso que nós vivemos em sociedade. Por isso que Deus nos coloca dentro desses contextos, porque nós precisamos fortalecermos uns aos outros. Lá em casa, nisso é a paciência, eu sou a agitação. Né? Porque cada um é assim, cada um tem que ter uma parcela de si. Quando nós procuramos formar uma família, muitas vezes não é o acaso que nos reúne, porque quando o acaso nos reúne, são chamados casamentos acidentais, é de comum que esses casamentos não perdurem. Mas quando esses laços são laços já consagrados no planejamento reencarnatório, é natural que cada um, ao reencontrar essa alma comprometida, que haja exercício inicial de compreensão,
haja um exercício de tolerância, porque o amor ele vai se consolidando com essas experiências, com essas vivências. Porque quando a gente pensa que amar é aquele sentimento que surge logo de bater os olhos, né? Aquele amor à primeira vista, como alguns dizem, isso não é amor. Isso pode ser paixão, pode ser desejo, pode ser uma série de emoções, mas não é o amor. Porque o amor, ele é fruto de um trabalho de convivência. O amor é fruto de um esforço de compreensão, de tolerância para a harmonização entre esses corações. O amor é você compreender o outro, entender que você não pode cobrar dele uma perfeição que você não possui. E quando você recebe, pela consagração do casamento, os seus filhos, é preciso que você faça isso também. Que você, para eles, canalize esse amor. Mas canalize compreendendo que muitas vezes você vai olhar para ele e vai sentir uma energia contrária, vai sentir uma repulsa. Eu já recebi no atendimento fraterno pais reclamando de dizer que ao chegar no berço do filho, o filho simplesmente esperneava, chorava, só se calava quando ele se afastava. Eu digo, faça o seguinte, nunca chegue de supetão, porque às vezes você chega de supetão, ele pode se assustar. Não é pela feiura do camarada não, é porque a energia dele chegando, o espírito ali que está ali pode sentir um choque. Eu disse, faça uma prece antes. Sempre que você vai se aproximar de alguém que lhe antagoniza, isso não é só criança não, seja quem for. Sempre que você sabe que no trabalho, na escola, onde for, você tem pessoas que lhe adversam, nunca se aproxime dela sem antes fazer uma prece. Faça uma prece endereçada a ela. Porque você começa naquele momento jogar um fluxo de energia que vai banhá-la, vai envolvê-la com energias que são diferentes daquelas que ela recebia antes. Isso vai ajudar na transformação. Isso vai ajudar na reconciliação. E é assim que nós devemos buscar, dentro das dificuldades que se apresentarão, porque o processo reencarnatório, principalmente no plano que nós nos encontramos, nós não fomos convidados a viver aqui na Terra dentro de um palco de beatitude, de felicidade. Eclesiastes já dizia, está lá em Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Quando diz que a felicidade não é deste mundo, é porque nós aqui na Terra não conseguiremos alcançar a felicidade na sua plenitude. Porque a felicidade é um estado de espírito em que os nossos pensamentos são bons na maior parte do tempo. E num plano de provas e expiações, onde nós estamos o tempo todo convivendo com adversidades, com violência, com crime, e muitas vezes com esses nossos adversários infiltrados no nosso lar, é difícil você encontrar felicidade. Mas o que nós podemos almejar, podemos ter, são os contentamentos, são as alegrias, são as inspirações, é a condução da nossa mente para um estado de equilíbrio e de paz que permita que aquilo que foi um momento de adversidade, de dor, que você ao invés de sofrer por ele, você tome aquilo como um aprendizado. Porque ao invés de você ficar martirizado pelo sofrimento, pela dor, você tomando aquilo como um aprendizado, você traz para dentro de você um processo de crescimento. Isso vai lhe ajudando no seu amadurecimento, na sua busca de alcançar a sua felicidade. Dentro desse processo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma afirmação bem interessante. Ele diz que as famílias corporais, elas são formadas pelos laços de consanguinidade, mas os laços espirituais não são os mesmos, porque o espírito não procede do espírito, só o corpo que procede do corpo. Veja que aí ele está repetindo aquele ensinamento que Jesus deu a Nicodemos, né? Estão lembrados da história? Que Nicodemos perguntou como é que faria para alcançar a perfeição. Jesus disse que é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou, mas como nascer de novo, mestre? Eu já um homem velho, entrar novamente no ventre da minha mãe. Aí Jesus até ironiza com ele, mas como podes tu, sendo um doutor da lei, não saber disso? Aí Jesus disse, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. O Espírito ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ou seja, o que Jesus estava dizendo ali é aquilo que Kardec reforça. Nascer da água, porque todos nós somos concebidos e desenvolvemos o nosso corpo através das moléculas que recebemos dos nossos pais nesse processo de formação do corpo físico. Mas o Espírito ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai.
Mas Deus sabe por que colocou aquele espírito em meio àquela família. Deus sabe as razões de você ter nascido naquela família. Então, ao invés de se contrariar, ao invés de lamentar, agradeça sempre. Eleve sempre um pensamento de agradecimento a Deus pela oportunidade de estar na família que você se encontra. Porque não se esqueça que muitos irmãos, passando por processos expiatórios muito mais sérios, hoje se encontram abandonados dentro de orfanatos. Hoje se encontram jogados pelas ruas, invisíveis para a sociedade, encaminhados para a delinquência, para a marginalidade. São filhos do mundo, mas que foram gerados dentro de uma estrutura de família. Uma família que se desagregou, que se distanciou da proposta do Evangelho. Mas que cabe a nós a reflexão sobre isso. E o quanto nós podemos colaborar para minorar a dor dessas criaturas que estão atravessando essas provas. Que todos nós possamos, dentro das oportunidades que a vida nos oferece, possamos fazer sempre uma reflexão, possamos sempre meditar sobre tudo aquilo que está se passando no seu dia a dia, o porquê das discussões, dos atritos, o que é que você pode fazer para mudar tudo isso? Porque uma coisa é certa, se continuar insistindo em fazer as coisas da mesma forma que antes, você não conseguirá obter resultados diferentes. Então venha, busque estudar o Evangelho, busque refletir nos ensinamentos dos Espíritos, para como você se conduzir em meio a essa turbulência que você está vivendo. Porque as turbulências que nós vivemos, os conflitos, as perturbações que nos afligem, elas são construções pessoais. Elas são conquistas que nós realizamos no nosso passado. A Casa Espírita jamais vai propor a alguém que vindo aqui os seus problemas estarão resolvidos, porque o Espiritismo não resolve o problema de ninguém. Os problemas têm que ser resolvidos por quem os criou. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas estamos definitivamente agregados aos resultados das nossas escolhas. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas nós temos que compreender que as responsabilidades recairão sobre nós. E quando hoje estamos atravessando os torvelinhos da vida, quando hoje estamos sendo abatidos por tempestades provacionais, é preciso compreender que o Espiritismo não é ele que vai resolver o seu problema, mas é ele quem vai lhe mostrar o norte, é ele quem vai lhe guiar para que você, remando contra essa maré, você consiga chegar ao porto seguro. É ele que vai se acender na sua vida como uma luz divinal, para que você perceba toda a perturbação, todo o transtorno, toda a bagunça que você se encontra, e você consiga, através dessa luz safirina que o Espiritismo nos traz, nos fazer enxergar quem nós somos e onde nós estamos, e os porquês dos nossos problemas. Ele nos faz entender o que nós deveremos fazer, como nós deveremos agir, como nós devemos nos renovar. Porque só através de nossa renovação, só através da nossa arrumação, é que nós conseguiremos sair da bagunça em que nós mergulhamos. Eu vou deixar um beijo carinhoso no coração de todos vocês. Votos de muita paz, votos de muita luz. Rogando a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que permaneça derramando suas bênçãos de paz e de luz sobre todos os lares de cada um aqui presente, mas também estendendo essas bênçãos àqueles irmãos que hoje transitam pela miséria, aqueles que estão vivendo desavorados, desesperados, aqueles que se encontram passando fome, frio, os que não têm um lar para chamar de seu. Rogar ao Senhor que através das nossas vibrações que estamos emanando nesse momento, Ele possa levar um lenitivo àqueles que se encontram com os pensamentos tumultuados pelo desejo do suicídio. Os que se encontram dentro dos presídios, respondendo pelas suas faltas.
os lares que se encontram em desalinho, perturbados pelas questões financeiras, pelas traições. Que nós possamos vibrar por toda essa sociedade, porque nós fazemos parte dela. Nós somos parte de toda essa parentela que forma a nossa sociedade. E Jesus nos disse que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses serão chamados de meus irmãos. Que nós possamos fazer esse exercício de fazer a vontade de Deus, de trabalhar incessantemente, de lutar contra todas as nossas más influências, porque não nos esqueçamos que os nossos irmãos espirituais, aqueles que ainda transitam na ignorância, na maldade, eles buscam as mentes invigilantes para gerar perturbações, para atiçar a disenção. Mas num lar onde a luz do Evangelho se acende, não há possibilidade de permanência das trevas. Num lar onde nós trazemos Jesus para conosco, brindar aquele instante em família, nós consagramos aquele lar como um ponto de socorro aqui na terra, onde os nossos benfeitores espirituais, onde os espíritos de luz, aqueles que nos protegem, que nos amparam, é nesse momento que eles trazem os nossos familiares, os nossos entes queridos já desencarnados. Eles trazem aquelas criaturas necessitadas de luz, de paz, para nesses instantes, nesses poucos instantes que celebramos o Evangelho em nosso lar, para que eles sejam beneficiados. Que todos possam retornar para os seus lares, levando reflexões do que foi discutido nesta noite. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine e que possamos permanecer juntos, formando essa parentela espiritual aqui do Grupo Espírita de Petrolina.